Oi, pessoal, tudo bem? Vamos corrigir aí as questões de português, que algumas pessoas vieram me dizer que essas questões de português estão um pouco complicadas. E realmente, pessoal, as questões de língua portuguesa dessa banca não é que o conteúdo é difícil, é o formato mesmo das perguntas. Por exemplo, essa questão 1 aqui, todas as provas mais recentes que eu vi, todas elas caem alguma questão sobre a ortografia correta de palavras, principalmente palavras com dois S, com SC e com a letra Z ou S. Quase todas as provas que eu vi tinha lá questões sobre isso. O problema da ortografia da língua portuguesa é que, assim, existem regras, só que o nosso português ele é cheio de regras, mas também é cheio de exceções. Então, não tem como vocês decorarem aí todas as regras para vocês pensarem ou lembrarem das regras lá na hora da prova, porque isso é quase impossível. O que acontece? As pessoas que conseguem distinguir melhor aí a ortografia das palavras são pessoas que leem mais, que têm mais familiaridade com algumas palavras. Essas daqui ainda não achei tão difícil. Por exemplo, aqui, cruciais. Cruciais normal não é uma palavra difícil. Se o S está aqui entre duas vogais, ele tem um som de Z. Então, aqui, por exemplo, essa que está escrito com S aqui, cruciais com S, então ficaria cruciais. Então, vocês já sabem que essa não é alternativa, porque o S entre duas vogais, ele tem som de Z. Então, seria que cruciais? Não. Recessão é uma palavra que está sempre aí na mídia, pessoal. Recessão, quando falam de inflação, de recessão do país, essa palavra aqui sempre aparece. Essa outra aqui, estagnação, olha, ela é com G mudo. Estagnação. E essa aqui, mecanização, ela vem do verbo mecanizar. Aqui a regra, existe a regra, né, que o S entre duas vogais tem som de Z. Então, poderia confundir aqui e a pessoa escolher a alternativa mecanização com S? Não, essa não tem como, pessoal, porque a palavra mecanização, ela vem do verbo mecanizar. Então, mecanização aí é quando o substantivo porque existem na língua portuguesa algumas formações de palavras, né, que deixam ali, ela possui um radical ali de um verbo, por exemplo, essa mecanizar, mas mecanização é um substantivo, a mecanização. Só que como o verbo e a palavra mecanizar é com a letra Z, então aqui também se escreve com a letra Z. Então a nossa alternativa aqui é a letra A. Agora a questão 2. Considerando a necessidade do uso da crase, assinale a alternativa que completa correta e adequadamente as lacunas pontilhadas nas linhas 1, 8, 15 e 42. Vamos lá. 1, 8, 15 e 42. Na linha 1, discussões como a de quem nasceu primeiro, aqui o A, né? A sem crase, normal. A 1 a 8, né? Não é uma simples questão de em qual ponto começar a desenhar. Então, começar a desenhar. Começar, aqui para vocês
Antes de verbo, pessoal, não tem crase, olha. Então, a gente tem aqui o nosso verbo desenhar. Antes de verbo não tem crase. Então, vocês já sabem que se a palavra ali que vem depois do artigo é um verbo, não tem crase, beleza? Gravem isso. A 15, né? Leva ao crescimento, defende o governo mantenha as políticas de incentivo à produção. Aqui sim tem crase, olha. De incentivo à produção. De incentivo ao produtor. Aí vocês podem fazer essa troca por uma palavra masculina só para vocês terem certeza se tem crase ou não. As políticas de incentivo ao produtor. Então, vocês têm a preposição ao na frente da palavra masculina. Se fazer a troca, sim. Então, vocês terão aqui também a crase diante da palavra feminina. Beleza, pessoal? E a outra é 42. Segundo Mason, a adoção de inovações que favoreçam a produtividade só vai ocorrer. Olha, pessoal, essa daqui já não tem crase, olha. Que vocês fazem a troca ali para vocês verem, olha. Inovações que favoreçam o homem, por exemplo. Inovações que favoreçam o fornecedor. Troca ali por uma palavra masculina para vocês verem. Inovações que favoreçam o mercado. Ela não tem a preposição ao diante de palavra masculina. Então, ele é só artigo mesmo. Favoreçam a produtividade, normal, sem crase. Se vocês fizessem a troca ali por uma palavra masculina, favoreçam o mercado, favoreçam o fornecedor, favoreçam o homem. Então, você não tem aí a preposição ao diante de palavra masculina. Aqui também não tem crase. Mas também tem uma regrinha aí que os verbos favorecer, prejudicar e beneficiar, eles são transitivos direto, ou seja, esses verbos, eles não exigem preposição. Então, aqui também, como a gente tem o verbo favorecer, ele também é o verbo vale a pena, né? Se vocês conseguirem gravar. Eu acho difícil, pessoal. Eu acho difícil a pessoa gravar, tal verbo, tal verbo, tal verbo é transitivo, então não tem preposição, então não tem crase. Eu acho mais fácil vocês fazerem essa troca lá no dia da prova por uma palavra masculina. Porque igual aqui, nessa aqui, olha, que incentivam, ó. Incentivo à produção, incentivo ao mercado. Está vendo a diferença? Incentivo ao mercado. Diante da palavra masculina, a gente tem a preposição ao. Então, o nosso a é com crase. Agora aqui já é diferente, é favoreçam o mercado. Aqui a gente não tem a preposição ao, aqui é só o a mesmo de artigo. Eu acho que é mais fácil vocês decorarem assim do que vocês decorarem aqui pelos verbos. Outra coisa também, antes de verbo não tem crase, pessoal. Isso aqui sim vocês conseguem gravar. Antes de verbo não é crase, não tem crase. E também antes de preposição, igual aqui, também não temos crase, beleza? Agora aqui, avalie as seguintes propostas de alterações no texto. A troca de no entanto por consequência. Pessoal, essa questão aqui é a troca de conjunções. Eu expliquei em um outro vídeo que as conjunções elas só podem trocar pelas conjunções ali da mesma classe. Ou seja, no entanto, é uma
conjunção opositiva. Ela pode ser trocada por no entanto, entretanto, eu não vou lembrar todas também. E por consequência, já é uma conjunção subordinada consecutiva. Então, uma não pode ser trocada pela outra. Vale a pena, antes da prova, vocês darem uma olhada na tabela de conjunções, porque toda prova de concurso tem uma questão sobre conjunções. Mas como são muitas, pessoal, assim, vale a pena um pouquinho antes da prova ali fazer a leitura delas para vocês conseguirem lembrar. Mas como essa aqui é de uma classe e essa aqui é de outra, elas não podem ser, não pode haver substituição. A substituição de que por do qual, na linha 12. Vamos lá ver. Na linha 12. Praticamente todo o trabalho de que dispõe, praticamente todo o trabalho do qual dispõe. Dá para fazer a troca? Sim, dá para fazer a troca. Perfeito aqui. Alteração de por exemplo, por hipoteticamente, essa aqui não dá, pessoal, porque hipoteticamente é uma coisa que você pressupõe. E exemplo é uma coisa que efetivamente ali aconteceu, é um exemplo de algo que, sei lá, aconteceu, algum fato, e ele utiliza como exemplo. Esse aqui é hipotético, esse aqui é uma coisa que não tem, é uma coisa que pressupõe-se. Então, essa aqui também não tem como fazer a substituição. Então, a única alternativa que a gente tem aí correta é o item 2. Beleza, pessoal? Essa aqui, todas as ocorrências da palavra que representam conjunções integrantes, exceto linha 6, 9, linha 6. Essa noção em um artigo para o Instituto, seu argumento é que não é a produtividade. Seu argumento é o qual? Pessoal, olha, a diferença de conjunção integrante é o nosso que normal. Só que o que ele possui dois valores. Ele possui o valor de conjunção integrante, que é o que mesmo, e ele possui o valor de pronome relativo. Então, se vocês gravarem isso aqui, vocês matam a questão. Porque o pronome relativo, a diferença qual que é? É que o pronome relativo ele pode ser trocado por o qual. Então, ele quer saber o quê? Ele quer saber de todas as palavras ali que está escrito, de todos os que, né, que aparece ali nas linhas, eles representam conjunções integrantes, ou seja, eles não podem ser trocados por o qual. Não pode ser trocado por o qual. Por quê? Porque se der para trocar por o qual, ele não é uma conjunção integrante, ele é um pronome relativo. Então, aqui na linha 6, a gente consegue trocar por o qual? Não. Seu argumento é o qual, não é. Não, a gente não consegue. Então, aqui a gente tem uma conjunção integrante. A outra linha que ele pede é a linha 9, vamos ver. Na linha 9, o governo americano considera o qual a economia superou? Não, a gente não consegue trocar por o qual. Então, aqui também é uma conjunção integrante. Vamos ver a outra linha. Linha 12, segunda ocorrência. Linha 12, segunda ocorrência. Praticamente todo o trabalho de que dispõe e supõe-se o qual esteja também usando todo o capital e recursos que pode.
Olha, essa daqui. E supõe-se o qual esteja também. Vamos ver o próximo aqui. Linha 18, segunda ocorrência. Alguns economistas liberais, que lá eles chamam de conservadores, dizem o qual. Não, aqui também a gente não consegue, é uma conjunção integrante. Vamos ver aqui qual a outra alternativa na linha 23. Olha aqui. A falta de crescimento impede a adoção de inovações, o qual levariam a mais crescimento. A falta de crescimento impede a adoção de inovações, as quais ou a qual levariam a mais crescimento. Aqui sim a gente tem um pronome relativo, pessoal. Aqui então não é. Olha, aqui até eu ficaria um pouco confusa, viu? E supõe-se o qual esteja não também, né? Então, aqui também é uma conjunção integrante. Então, aqui a gente tem a falta de crescimento impede a adoção de inovações, a qual ou as quais, né, levariam a mais crescimento. Então, aqui a gente tem um pronome relativo, perfeito aqui, né? Aqui não dá nem para confundir. Então, a gente tem aí, única que não é conjunção integrante é a nossa alternativa da linha 23, alternativa E. Em relação à substituição de as inovações, ele está perguntando aqui, se a gente substituir as inovações, máquinas novas, sistemas de gestão diferentes substituir por a maior parte das inovações. No fragmento retirado do texto, avalie as assertivas que seguem. Olha lá como que vai ficar. De acordo com economistas clássicos, a maior parte das inovações, se a gente substituir aqui, a gente substitui essa parte aqui. Então, de acordo com economistas clássicos, a maior parte das inovações surgem de modo imprevisto. Aqui também, né? A maior parte das inovações surgem de modo imprevisto e provocam pequenos ou grandes saltos na produtividade. Essa questão aqui, pessoal, o que ele quer saber? Ele quer saber que se fizer a troca desse trecho todo aqui, ó, as inovações, diferentes, que é todo esse trechinho aqui, as inovações, máquinas novas, sistemas. Ele quer saber se trocar esse trecho aqui por esse outro aqui, quais serão as alterações? Então, se a gente fizer a troca ali, de acordo com economistas clássicos, a maior parte das inovações surgem de modo previsto e provocam pequenos ou grandes saltos na produtividade. No nosso item 1, nenhuma alteração seria necessária, pois o período manter-se-ia gramaticalmente correto. Sim, o que ele está perguntando aqui? Ele está querendo saber que se fizer a troca desse aqui por esse aqui, se vai precisar alterar ali os verbos, a concordância verbal, nominal, entendeu? E não precisaria. Se a gente fizer a troca de acordo com economistas clássicos, a maior parte das inovações surgem de modo imprevisto e provocam pequenos ou grandes saltos na produtividade. A gente não precisaria fazer nenhuma troca aqui. Então, está correta. Poder-se-ia dizer que os verbos propostos ao sujeito poderiam ser flexionados no singular? Sim. Pessoal, toda vez
que vocês encontrarem essa expressão aqui, ó, a maior parte, grande parte, a maioria, não vai dar para. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. Ó, a maior parte, a maioria, grande parte. Por exemplo, assim, grande parte das. Peraí. Se eu disser a maior parte das pessoas brincam com os filhos, ou se eu disser a maior parte das pessoas brinca com os filhos, as duas formas estão corretas, pessoal. Quando vocês têm essas expressões aqui na frente da oração, vocês podem utilizar tanto no singular quanto no plural. Por isso que aqui está dizendo que poder-se-ia que os verbos fossem flexionados no singular? Sim, eles poderiam também ser flexionados no singular. A gente poderia dizer também que de acordo com economistas clássicos, a maior parte das inovações surge, no singular, surge de modo imprevisto e provoca pequenos ou grandes saltos na produtividade. A gente conseguiria deixar no singular também? Sim. Então é isso que ele está perguntando. Por isso que também aqui ele manteria-se gramaticalmente correto, porque você pode utilizar ali a concordância tanto no singular dos verbos quanto no plural. Beleza? Então, se vocês encontrarem aí na prova alguma alternativa aqui sobre concordância verbal que tem essas expressões, vocês sabem que pode ser utilizado tanto o singular quanto o plural. As formas verbais deveriam obrigatoriamente ser flexionadas no plural? Não. Não é obrigado, pode usar tanto uma quanto a outra. Na língua portuguesa tem aquelas opções, né? O melhor a ser utilizado. Geralmente eles dizem que o melhor é utilizar no singular, mas as duas opções estão corretas, pessoal. Então aqui a gente tem a 1 e a 2 apenas. Em relação à expressão uma baita perda de tempo, afirma-se que o termo baita seria corretamente substituído por enorme ou imensa? Uma imensa perda de tempo? Sim. Aqui tudo bem, né? Para adequá-la ao padrão culto da língua portuguesa, poder-se escrever uma grande perca de tempo? Não. Pessoal, aqui perda, eu até deixei aqui, ó. Perda é substantivo e perca é um verbo conjugado. Então, vocês nunca vão fazer a substituição de um substantivo por um verbo, entendeu? Nunca. Então, perda e perca, eles têm aí significados parecidos, mas não são a mesma classe de palavras. Então, essa troca não é possível, beleza? Então, aqui não é possível. E aqui ele utilizou o vocábulo inexpugnável, utilizou só para confundir mesmo aí a cabeça das pessoas, porque não tem nada a ver com a expressão ali, isso aqui. Então, a gente só tem aí correta alternativa 1. O item 1 aqui. Beleza, pessoal? Em relação à frase, a China vive hoje um processo de acelerada adoção de robôs nas fábricas, retirada do texto, afirma-se que
A frase pode ser apassivada, pessoal. A frase, quando ele diz aqui, só para vocês saberem na hora da prova, lembra sobre agente da passiva e agente da ativa? Que o agente da passiva, como que é? A pizza foi saboreada pelo menino. Então, a pizza, que é o nosso sujeito, ele sofreu uma ação. A pizza foi saboreada pelo menino. Ou, quando está na voz ativa, o menino, né, que cometeu a ação, ele é o nosso sujeito, então o menino saboreou a pizza. Então, se cair alguma questão aí sobre agente da passiva, vocês vão fazer essa troca aí, onde o sujeito, ele quando ele está na voz passiva, ele sofre a ação. Então, nessa frase aqui, olha, a China vive hoje um processo de acelerada adoção de robôs nas fábricas. Para vocês identificarem, porque essa aqui não é uma frase tão fácil de identificar que está na voz passiva, na verdade. Porque se a gente colocasse aqui a pizza foi saboreada pelo menino, a gente ia conseguir facilmente identificar que está na voz passiva. Mas essa frase aqui não é tão simples. Então, o que vocês vão olhar quando tiver alguma pergunta ali sobre passividade? Então, olha, a China vive hoje um processo de acelerada adoção de robôs nas fábricas. É como se esse processo aqui de aceleração, como se a China sofresse, olha, o nosso sujeito aqui sofre uma acelerada adoção de robôs nas fábricas, entendeu? Ele não está dizendo nessa oração aqui que a China produz uma ação de uma produção acelerada de robôs, ou a China comete a ação, entendeu? Por exemplo, se eu dissesse a China a China tem uma acelerada produção de robôs, como se a China fosse ali o sujeito ativo. Então, não, aqui está dizendo que a China vive, olha, a China sofre um processo de acelerada adoção de robôs. Então, ela sofre a ação. Por isso, essa frase pode ser apassivada. E outra coisa também que vocês vão observar aí, quando vocês forem identificar se o sujeito está sofrendo a ação, é a presença do verbo no particípio, pessoal. Então, sempre que tiver voz passiva, sempre o verbo vai ter ali um verbo no particípio que vai ajudar vocês a identificarem. Então, isso vai ajudar vocês lá na hora da prova, vocês lembrarem. Então, vocês lembrem-se aí, quando ele é passivo, ele vai sofrer uma ação e vai ter ali um verbo no particípio, ó, acelerada. Olha, a pizza foi saboreada pelo menino, entendeu? Sempre aparece ali um verbo no particípio, isso vai ajudar vocês. O verbo está flexionado no presente do modo indicativo, o qual exprime um fato certo. É esse verbo aqui, vive, ele está sim conjugado no presente do indicativo. Então, essa daqui também está correta. Quanto à predicação do verbo, trata-se de um verbo intransitivo. Quanto à predicação do verbo, não. O verbo aqui viver, o nosso verbo aqui viver, ele é verbo intransitivo e transitivo. Nesse caso aqui, que a gente tem todo esse predicado aqui, ele não é intransitivo, porque se ele fosse intransitivo, estaria ali só a frase ali, a China vive. Não ia ter mais nada. Então, como a gente tem ali a nossa predicação, a gente já sabe que, nesse caso, o verbo viver, ele não está na sua posição de intransitivo, ele está como
um verbo transitivo ali, querendo dizer algo habitual, algo cotidiano. A China vive